Você já sentiu sua mão tremer um pouco ao segurar uma xícara ou ao tentar passar a linha por uma agulha? A primeira coisa que vem à mente de muita gente é o Parkinson. Mas e se eu te disser que, na maioria dos casos, não se trata disso? Hoje, vamos desvendar a principal diferença entre um tremor comum e a doença de Parkinson. E essa diferença é tão simples e óbvia que você vai se surpreender por não a ter notado antes. Para começar, um breve mergulho na história. Tudo começou em 1817, quando o médico inglês James Parkinson descreveu uma condição que ele denominou paralisia agitante. Ele observou em seus pacientes não apenas o tremor, mas um complexo inteiro de sintomas. Foi justamente esse conjunto que se tornou a chave para a compreensão da doença, que mais tarde receberia seu nome. Então, vamos entender melhor. Antes de começarmos a comparar, é fundamental compreender o que é exatamente o tremor. Em termos muito simples, tremor é qualquer movimento involuntário, rítmico e oscilatório. É como se um pequeno, mas muito persistente, baterista tivesse se instalado dentro de você, marcando o ritmo na sua mão, perna ou até mesmo na cabeça. E é aqui que reside o primeiro e mais importante ponto a ser compreendido. Tremor não é uma doença. Vou repetir. O tremor, por si só, não é um diagnóstico, mas sim um sintoma. É como uma luz de advertência no painel de um carro. Ela pode acender por centenas de razões diferentes, desde as mais inofensivas até as mais sérias. Por exemplo, você já notou suas mãos tremerem levemente depois de 3 xícaras de café expresso forte? Ou depois de uma noite sem dormir? Ou talvez antes de um exame importante ou de uma apresentação em público? Isso é tremor. Ele é chamado de fisiológico e é absolutamente normal. Mas o universo dos tremores é bem mais vasto, e suas causas podem variar da fadiga e do estresse a efeitos colaterais de medicamentos ou, como no nosso caso, a condições neurológicas graves. Nossa tarefa hoje é aprender a diferenciar essas luzes de advertência umas das outras. E chegamos agora à nossa pergunta principal. Como distinguir um tipo de tremor de outro? Comecemos pelo mais conhecido e assustador: o tremor da doença de Parkinson. A sua principal característica, e gravem bem esta expressão, é o tremor de repouso. Mas o que significa isso? Imaginem uma situação comum. Vocês estão sentados tranquilamente numa poltrona. Estão relaxados, a ver televisão ou simplesmente a descansar. A vossa mão repousa completamente descontraída no joelho ou no apoio de braço. E de repente, sem qualquer motivo aparente, os vossos dedos começam a fazer movimentos rítmicos. Na maioria das vezes, são o polegar e o indicador. Os neurologistas designam este movimento como contar moedas ou rolar pílulas, como se estivessem a manipular entre os dedos uma pequena e invisível ervilha. E agora, atenção, o detalhe crucial. Assim que decidem fazer algo com essa mão, pegar numa chávena, coçar o nariz, estendê-la para um aperto de mão, o tremor diminui magicamente ou desaparece por completo. Ele regressa assim que a mão volta ao repouso. Ou seja, o tremor é ativo quando os músculos estão relaxados e acalma quando estes entram em ação. Esta é uma característica absolutamente clássica, a verdadeira marca registrada da doença de Parkinson. Mas agora, vamos olhar para o outro lado da moeda. Se o tremor do Parkinson é conhecido como tremor de repouso, seu principal oposto é o tremor de ação. É exatamente assim que se manifesta o tipo de tremor mais comum no mundo, o tremor essencial. Como o próprio nome sugere, ele se apresenta de uma forma completamente diferente. A tremedeira aparece justamente quando você tenta fazer alguma coisa. Imagine que você quer beber água. Suas mãos ficam perfeitamente calmas, enquanto o copo está na mesa. Mas, assim que você estende a mão para pegá-lo e o leva à boca, a mão começa a tremer. O mesmo acontece se você tenta enfiar uma linha na agulha, assinar um cartão ou abotoar uma camisa. Ou seja,
O tremor surge durante um movimento intencional. E assim que você termina a ação, relaxa a mão e a pousa no joelho, a tremedeira diminui significativamente ou desaparece por completo. Lembre-se deste contraste fundamental. No Parkinson, a pessoa treme em repouso. No tremor essencial, a pessoa treme em ação. A próxima diferença importante a observar é a simetria. Imagine o corpo dividido ao meio por uma linha invisível. Pois bem, a doença de Parkinson é um tanto individualista. Ela quase sempre começa de um lado só. Por exemplo, a mão direita pode começar a tremer, enquanto a esquerda permanece absolutamente calma. Ou talvez, apenas a perna esquerda comece a tremer. Essa unilateralidade ou assimetria é um sinal muito característico nas fases iniciais da doença. Apenas com o tempo, meses ou até anos, o processo pode, lentamente, se estender para a outra metade do corpo. Mas mesmo assim, geralmente, o tremor no lado onde tudo começou permanece mais forte e mais pronunciado. Assim, se você notar um tremor que claramente prefere um dos lados do corpo, isso é um forte argumento a favor do parkinsonismo. O tremor essencial, por outro lado, demonstra uma clara preferência por simetria e harmonia. Geralmente, ele afeta ambos os lados do corpo de forma aproximadamente igual. Se as mãos tremem, é muito provável que você notará o tremor tanto na direita quanto na esquerda. Claro, a simetria perfeita raramente ocorre na natureza. Uma das mãos pode tremer um pouco mais, especialmente se você for destro e usar mais a mão direita. Mas, no geral, a característica será bilateral. Essa condição não escolhe favoritos. Ela se manifesta em ambos os membros simultaneamente. Portanto, se o tremor surgir nas duas mãos ao mesmo tempo, ou com uma diferença de tempo muito pequena, isso sugere mais um tremor essencial do que a doença de Parkinson. Mas e a velocidade e a amplitude? Vamos imaginar que nossas mãos são pêndulos. O tremor na doença de Parkinson é como o pêndulo de um relógio antigo e grande. Os seus movimentos são geralmente bastante lentos, rítmicos e de grande amplitude, ou seja, bem amplos e marcados. A frequência dessas oscilações é de aproximadamente 4 a 6 movimentos por segundo. Isso é bem perceptível mesmo nos estágios iniciais. A pessoa não apenas sente o tremor, mas ele também é claramente visível para quem observa. Não é uma vibração sutil, mas sim um tremor bem distinto, lento e rítmico, especialmente notável nos dedos ou na mão. O tremor essencial, por sua vez, assemelha-se mais ao rápido bater de asas de um beija-flor. Ele é frequentemente mais rápido e fino, com menor amplitude. Sua frequência de oscilação é mais elevada, geralmente entre 6 e 12 movimentos por segundo. No início, pode não ser percebido como um tremor óbvio, mas sim como uma vibração interna ou um leve tremor. Para quem observa, pode até passar despercebido. A pessoa queixa-se de dificuldade em realizar ações que exigem precisão e movimentos delicados, mas não há o balançar evidente das mãos, como se vê no Parkinson. É claro que, com o tempo, a amplitude também pode aumentar no tremor essencial, mas a característica inicial de um tremor, rápido e fino, frequentemente se mantém. Mas agora, o mais intrigante: a doença de Parkinson tem companheiros inseparáveis. O tremor é apenas um dos sintomas, embora seja o mais visível. No entanto, ele quase sempre vem acompanhado de, no mínimo, 3 outras características cruciais. Primeiro, a rigidez muscular, conhecida pelos médicos como rigidez. A pessoa sente dificuldade em iniciar movimentos. O corpo parece estar travado ou endurecido. Em segundo lugar, a lentidão dos movimentos, ou bradicinesia. Ações cotidianas, como andar, vestir-se ou alimentar-se, são realizadas de forma extremamente lenta, quase como em câmera lenta. E o terceiro é a instabilidade postural, ou seja, problemas de equilíbrio. A pessoa pode arrastar os pés, sentir dificuldade em girar ou mudar de direção. Este quarteto de sintomas
é o que define o quadro central da doença de Parkinson. O tremor essencial é, em sua essência, uma condição solitária. Na vasta maioria dos casos, além do próprio tremor, nada mais incomoda a pessoa. Não há rigidez muscular, nem lentidão nos movimentos. A pessoa consegue andar rapidamente, correr e levantar-se da cadeira com facilidade. Seus movimentos não são restritos. A caligrafia pode ser irregular devido aos tremores, mas não é micrográfica. Não há problemas de equilíbrio ou episódios de congelamento no lugar. É aqui que reside sua essência, ou seja, a sua natureza, um tremor isolado. É claro que o tremor pode causar um desconforto considerável, mas ele não faz parte de um complexo mais amplo de distúrbios motores, como na doença de Parkinson. Vamos conversar sobre a caligrafia. É um teste simples, mas incrivelmente revelador, que pode nos dar muitas informações. Na doença de Parkinson, ocorre uma alteração muito característica. A escrita torna-se miúda, apertada, as letras parecem amontoar-se e a linha, ao final da frase, pode deslizar para baixo. Este fenômeno é conhecido como micrografia. Isso acontece devido à rigidez e à lentidão dos movimentos. É simplesmente fisicamente difícil para a pessoa fazer movimentos amplos e soltos com a caneta. Se lhe pedirmos para escrever a mesma frase várias vezes seguidas, cada linha seguinte será mais miúda que a anterior. No caso do tremor essencial, o cenário é completamente diferente. Aqui, o principal problema não é a rigidez, mas sim o tremor em si, que dificulta o controle. Por isso, a caligrafia, ao contrário, costuma ser grande, expansiva, irregular e tremida. As letras podem apresentar-se desproporcionalmente grandes e angulosas. A pessoa tenta, de certa forma, superar o tremor, realizando movimentos mais amplos, mas isso acaba por comprometer a precisão. Diferente da micrografia observada no Parkinson, o tamanho das letras aqui não diminui. Pelo contrário, pode até aumentar. A escrita torna-se simplesmente desorganizada e irregular, mas não pequena e apertada. E quanto à voz? Este é outro sinal sutil, mas de grande importância. Na doença de Parkinson, devido à rigidez e lentidão gerais, os músculos responsáveis pela fala também são afetados. A voz frequentemente se torna baixa, monótona, desprovida de entonação e de qualquer expressividade emocional. Essa condição é conhecida como hipofonia. A pessoa fala como que, para si mesma, sem vida, e tem dificuldade em aumentar o volume da voz. A fala torna-se arrastada e pouco clara. Por vezes, o ritmo da fala pode acelerar, e as palavras acabam por se misturar num fluxo ininteligível. No tremor essencial, quando este afeta os músculos da laringe e as cordas vocais, a voz também se altera, mas de uma forma completamente diferente. Ela não se torna baixa ou monótona, pelo contrário, ela torna-se trêmula. Isso é especialmente notório quando a pessoa tenta falar devagar ou prolongar um único som, como, por exemplo, ao cantar a vogal a. Será audível um tremor de voz claro e rítmico. É semelhante à voz de uma pessoa muito idosa ou de alguém que está extremamente ansioso. Contudo, o volume e a entonação emocional da fala, via de regra, não são afetados. Ou seja, o problema não reside na força da voz, mas sim na sua estabilidade. Há também um teste bem curioso, mas é importante frisar que não é o mais científico e, definitivamente, não tem qualquer finalidade terapêutica. Trata-se da reação a uma pequena dose de álcool. Há muito que se observa que, em muitas pessoas com tremor essencial, um copo de vinho ou uma dose de conhaque podem, temporariamente, mas de forma muito significativa, diminuir ou até eliminar completamente o tremor. Este fenômeno é bem conhecido pelos neurologistas. O efeito geralmente não dura muito, de meia hora a algumas horas, e depois o tremor regressa, por vezes até com maior intensidade. No entanto, o próprio facto de uma melhoria temporária como esta é muito característico, precisamente, do tremor essencial. Em geral,
o álcool praticamente não tem efeito sobre o tremor causado pela doença de Parkinson. Não há redução na sua intensidade. Pelo contrário, em alguns casos, devido ao seu efeito relaxante geral no sistema nervoso, pode até mesmo intensificá-lo ou torná-lo mais evidente. É crucial ressaltar que essa observação não deve ser, de forma alguma, interpretada como um guia de tratamento ou um método de autodiagnóstico. Utilizar álcool para tentar aliviar o tremor é uma péssima ideia, com alto risco de desenvolver dependência. Contudo, como um indicador diagnóstico a ser mencionado ao seu médico, essa informação pode ser relevante. Agora, um pouco sobre a genética e a história familiar. O tremor essencial é, com muita frequência, uma verdadeira herança de família. Ele possui uma predisposição hereditária bastante acentuada. Se você perguntar a uma pessoa com tremor essencial se seus pais, avós ou outros familiares também tinham as mãos trêmulas, em mais da metade dos casos, a resposta será afirmativa. Trata-se de uma condição com o que chamamos de padrão de herança autossômica dominante. Simplificando, se um dos pais possui esse gene, a probabilidade de transmiti-lo ao filho é de 50%. Portanto, se o tremor nas mãos já é um fenômeno conhecido em sua família, isso é um forte indício de tremor essencial. A doença de Parkinson, neste aspecto, comporta-se de forma distinta, em cerca de 90% dos casos, ou seja, na sua vasta maioria, ela é esporádica. Isso significa que surge aleatoriamente, sem uma ligação clara com fatores genéticos. Alguém pode desenvolver a doença de Parkinson, mesmo que não haja histórico da doença na família por várias gerações. É verdade que existem formas hereditárias ou familiares da doença, mas estas são bem mais raras. Por isso, a ausência de casos de parkinsonismo na família, infelizmente, não oferece garantia alguma. Já a sua presença é um motivo para redobrar a atenção à própria saúde. Mas o que acontece no próprio cérebro? Por que, afinal, surge o tremor? As causas aqui são bem diferentes. Na base da doença de Parkinson, encontra-se um processo trágico, a morte gradual de células muito específicas numa área do cérebro chamada substância negra. Essas células são responsáveis pela produção de dopamina, um neurotransmissor fundamental. A dopamina funciona como uma espécie de lubrificante para o nosso sistema motor. Ela garante a fluidez, a velocidade e a precisão dos movimentos. Quando as células produtoras de dopamina diminuem, o sistema começa a falhar. Surge então o tremor, a rigidez e a lentidão. É como um motor que fica sem óleo. A causa exata do tremor essencial ainda não é totalmente compreendida, permanecendo um dos grandes enigmas da neurologia. No entanto, a principal hipótese atual o associa a disfunções no cerebelo e nas suas conexões com outras regiões cerebrais, especialmente com o tálamo. O cerebelo é o nosso coordenador interno, o maestro dos movimentos. Ele é o responsável pela precisão, fluidez e coordenação dos movimentos. Acredita-se que, no tremor essencial, as redes neuronais nesta área começam a funcionar de forma disfuncional, enviando sinais anormais e rítmicos aos músculos. É importante ressaltar que, neste quadro, não ocorre uma morte massiva de células, como acontece na doença de Parkinson. A estrutura cerebral permanece intacta, apenas a sua função é comprometida. E, por fim, o ponto mais crucial e inquestionável de todos. Todas as diferenças que abordamos, o caráter do tremor, a simetria, a caligrafia, a voz, são apenas indicadores. São informações úteis que o ajudarão a compreender melhor a sua condição e a descrever os sintomas a um especialista. Mas, em hipótese alguma, você deve se autodiagnosticar apenas com base em vídeos da internet. Apenas um médico neurologista qualificado pode dar um veredito na questão: Parkinson ou tremor. É ele quem realizará um exame minucioso, avaliará todos os sintomas em conjunto e verificará os reflexos e o tônus muscular. Por vezes, para um diagnóstico mais preciso,
Exames complementares podem ser necessários, como uma varredura cerebral específica, conhecida como DAT-scan, que permite avaliar os níveis de dopamina. A autodiagnose aqui é perigosa, pois pode levar tanto a um pânico desnecessário quanto à perda de tempo precioso, caso se trate de uma doença realmente grave. E agora, chegamos ao ponto principal, aquela distinção que faz toda a diferença. A principal informação que você precisa ter não é simplesmente a natureza do tremor. A grande questão é que, no caso do tremor essencial, o tremor é a própria doença. Ele pode ser incômodo, atrapalhar no dia a dia, mas não se trata de uma doença neurodegenerativa progressiva. Já na doença de Parkinson, o tremor é apenas a ponta do iceberg. Ele sinaliza um processo mais profundo e sério ocorrendo no cérebro, que afeta não apenas o movimento, mas também o humor, o sono e até o olfato. Entender isso muda radicalmente a nossa abordagem ao sintoma. Num caso, combatemos o tremor, no outro, uma doença complexa. Então, para resumir, um tremor de repouso, que começa de um lado do corpo e é acompanhado por rigidez, é um motivo sério para procurar um médico e levantar a suspeita de doença de Parkinson. Já um tremor nas duas mãos, que surge ao movimento e não é acompanhado por outros sintomas, é muito provavelmente um tremor essencial. Esse conhecimento simples pode livrá-lo de medos desnecessários e guiá-lo no caminho certo. Obrigado por ter assistido a este vídeo até o fim. Espero que tenha sido útil. Se sim, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. E agora, uma pergunta para você. Você ou alguém próximo já vivenciou o tremor? Conhecia essas diferenças antes? Compartilhe sua experiência nos comentários. Vamos discutir juntos.